Informação com credibilidade. Sala de Entrevistas. É isso aí, muito bom dia para você que está na sintonia da Louveira FM, a rádio da cidade. Nessa manhã de quarta-feira, eu sou André Ramos e esse é o Sala de Entrevistas, trazendo para você informação, novidades, tirando dúvidas e trazendo autoridades, instituições ligadas à cidade e também personalidades do nosso município e região aqui da cidade de Louveira através da programação da Louveira FM. E nessa manhã de quarta-feira nós temos um convidado muito especial ao qual a gente estava muito ansioso para receber ele aqui. Já tinha havido um contato antes e a gente conseguiu marcar essa entrevista com ele e vamos falar agora sobre essa personalidade que é o Renan Henrique, atleta fisiculturista formado em educação física aqui da cidade de Louveira, e a gente vai conhecer um pouco da história dele, falar dessa trajetória que levou a ele a chegar até aqui e também ele como atleta de fisiculturismo, participante de competições, sendo destaque aqui na nossa região e hoje um destaque no esporte. O Renan é uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades, perdeu a visão e tem alguns problemas de saúde, e hoje ele mostra que através do esporte, da dedicação, esses problemas são superados. Ele está aqui hoje com a gente para falar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo à Rádio Louveira FM, Renan. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom, cara. Obrigado aí pela sua presença novamente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do início do programa, mas vamos conversar um pouco e falar sobre a sua história, né? Você aqui de Louveira mesmo, você tem 23 anos, né? E falar um pouquinho da sua trajetória aqui conosco nessa manhã, falar um pouco da Rádio Louveira FM, falar um pouco aqui com a Rádio Louveira FM, desse seu percurso aqui com a gente, né? De como chegou até aqui. Bom, você não nasceu em Louveira, mas você é criado aqui em Louveira, né, Renan? Isso, sou criado aqui, morei aqui 23 anos, nasci em Jundiaí, mas sempre morei em Louveira, fui criado aqui em Louveira. E fala um pouquinho de você. Você tem diabetes, né? E você Sim. Foi diagnosticado já na infância com essa doença, correto? Sim, sou diabético tipo 1. Temos dois tipos de diabetes, né? No meu caso é o diabetes mellitus tipo 1, que geralmente é acometido com crianças e adolescentes, onde o pâncreas tem uma deficiência que para de produzir insulina. Então, no meu caso ali, é o diabetes tipo 1, onde eu preciso, né? A gente fala que assim, é insulino dependente. Então, basicamente, como não produzo insulina, eu preciso tomar insulina para sobreviver, para continuar ali fazendo as funções do meu organismo. Certo, e a insulina, quem é responsável pela produção da insulina é o pâncreas, correto? Isso. Isso mesmo. E aí, a partir dos 7 anos, você teve esse diagnóstico, correto? Sim. E aí você passou a ter que corrigir a alimentação, a ter que fazer uma série de adaptações na sua vida. Exato. Desde a infância eu sempre tive que ter um contato, primeiramente, com o endocrinologista, por conta da insulina. Segundo, com a atividade física. E terceiro, essa questão que você falou da alimentação, com nutricionista, porque hoje em dia é simples a gente falar, mas você falar para uma criança, por exemplo, você não vai mais poder comer doce, tem que tomar cuidado com tal fruta, bolachinha recheada não pode, então pode ser um pouquinho complicado. Ainda mais assim, na época, eu lembro que não era tão comum crianças terem diabetes. Hoje em dia a gente vê uma quantidade até um pouquinho mais alta, mas na minha época não era, então esse acompanhamento foi extremamente necessário desde o início. Foi um mundo novo, né? Exatamente. Teve que ter esse controle, como você mesmo falou. E você estudou sempre aqui em Louveira, até sua formação do ensino médio? Sim, eu me formei no ensino médio, no Resende. O ensino fundamental 1, estudando Melissa Cicaglione, aqui no bairro Santo Antônio de Louveira. Olha que legal, cara. Então, a gente tem um atleta aqui de Louveira formado na cidade, né? Sim. Que participou. Até mesmo estava falando para ele que um pouquinho antes da nossa entrevista aqui, amigos dele entraram em contato com a gente, que são amigos em comuns nossos, falando sobre essa entrevista que nós teríamos hoje, né? Então é muito legal que você está se tornando aí, cara, uma referência ligada à nossa cidade, né? E que vai servir de inspiração para muitas pessoas, Renan.
Cara, eu fico muito feliz por isso. E assim, é também uma gratidão muito grande, porque a cidade pôde me proporcionar tudo isso, sabe? Me deu base, por exemplo, de educação, de saúde principalmente, por eu ter diabetes, para eu poder estar continuando, seguindo meus planos, meus objetivos, meus sonhos, né? Graças a Deus a gente tem todo esse suporte maravilhoso que a cidade de Louveira proporciona pra gente. Sim. E como que foi, a gente também estava conversando aqui, né, antes, se conhecendo um pouco melhor, como que foi, você já era introduzido no esporte, né, você já falou que era uma pessoa já ativa esportivamente, fala um pouco dessa trajetória antes de você entrar na academia, você já participava de natação, futebol, artes marciais? Sim, então, assim, desde a infância, sempre tive, graças a Deus, uma influência muito grande dos meus pais, né, com relação a esporte, atividade física. Meu pai sempre jogou bola, né? Meu pai, Giovanni. Legal. E desde criança, cara, desde os 3 anos de idade, eu tenho foto em casa com ele, acompanhando ele nos campos, sabe? Assistindo ele jogar, tudo mais. Tá, ele já começou a influência. E acho que como todo pai brasileiro olha pro filho, quem sabe meu filho vai ser um jogador de futebol. É verdade. Então com 4, 5 anos de idade, meu pai já me levou pra escolinha de futsal. Comecei a jogar futsal, foi indo. Aí, por coincidência, ali, por eu ter descoberta a diabetes, o médico falou, faz um pouquinho mais de atividade física. Já tava fazendo, eu falei, então vou pra natação, aprendi a nadar, tudo mais. Fui indo, continuei conjugando natação e futsal. Aí depois, por conta de escola, não tava dando mais pra eu ir pro futsal. Falei, peraí, eu preciso de 2 atividades. Fui também pra arte marcial, fui pro judô. Só que, cara, aí chegou os 14 anos de idade, como eu falei pra você, tava de férias as coisas da prefeitura aqui da cidade. E um diabético, ele não pode ficar sem fazer atividade física. Quando você é totalmente ativo, você para por um período, mesmo que curto, muda totalmente seu padrão de controle ali de saúde, né, da glicemia. Aí foi onde o médico falou pra minha mãe, mãe, a senhora tá fazendo academia, então leva ele pra fazer uma esteira. Aí foi aquela parte que eu brinquei falando pra você. Sim. Só que quando eu cheguei dentro da academia, eu vi os caras grandes, fortes pra caramba, ali puxando ferro, né? Eu não vou fazer esteira e bike não. Eu saía, pegava os pezinhos pequenos, ficava escondido levantando os pesos, aí o personal vinha, você não pode, ainda tinha aquele mito, né? Não, musculação prejudica o crescimento pra criança, você não vai crescer, toma cuidado. Eu falei, mãe, ano que vem eu vou fazer 15 anos, eu vou entrar na academia. Aí no ano seguinte eu voltei, só que, falando do judô, eu comecei a ter medo de machucar no judô. Entendi. E não poder treinar. Então ali eu falei, beleza, vou ficar só com a natação e com a musculação. Mas aí tudo que eu ganhava, por eu ter metabolismo acelerado de infância, tudo que eu ganhava na musculação, quando eu voltava de férias pra natação de novo, eu perdia tudo. Eu falei, não, peraí, não tem como conjugar. Então a partir dali eu me dediquei totalmente à musculação, desde os 15 anos de idade. Nossa, cara, então é um tanto complexo, né? Fazer Sim, esse balanço, né? Esse equilíbrio da atividade física para ganhar musculatura, e essa que acabava prejudicando um pouco a manutenção do... Exato. E a diabetes, então, como você estava falando, vamos abordar um pouquinho desse tema, a necessidade da atividade física para uma pessoa que tem diabetes, né? Como que funciona isso? Então, basicamente nós temos... toda pessoa que tem diabetes, principalmente criança, adolescente, nós temos 3 pilares essenciais. Primeiro, medicação, que é a insulina. Segundo, atividade física. Terceiro, alimentação. Se eu tiver a medicação e a atividade física, mas não tiver a alimentação, eu não vou conseguir um bom controle. Sim. Se eu tiver atividade física, a alimentação correta e não tomar a medicação correta, eu também não vou ter um bom controle. Ou seja, esses 3 pilares precisam estar juntos. Porque a atividade física, por exemplo, vamos supor, a criança está fazendo natação. O fato de ela estar fazendo natação, o organismo dela, a musculatura dela, está absorvendo mais glicose. Então, se está absorvendo mais glicose, menos glicose na corrente sanguínea. Então, menos medicação vai conseguir tomar. E melhor vai conseguir se alimentar. Vai conseguir comer um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de frutas, enfim. Então, essas 3 coisas precisam estar alinhadas. São 3 pilares essenciais. É a base do controle e da qualidade de vida de quem tem diabetes. Entendi, Renan. Então, de fato, para você aí, ontem foi o dia, né, não sei se é o mundial, mas o dia de combate à diabetes, né,
no Brasil, de conscientização. Isso. Você lançou até um post nas redes sociais, né, falando dessa questão, você sendo um atleta hoje de alta performance, como conciliar a questão da dieta junto aos treinos, né? Você estava falando um pouco sobre isso nas suas redes sociais também, né? Sim, então eu fiz aquele post justamente para poder... Porque assim, quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu ouvia muito das pessoas, coitadinho, vai morrer, nossa doença de velho. Eu falei, não, mas como assim? Só conforme você vai entendendo o seu organismo, como funciona, você fala, peraí, eu não sou diferente de ninguém, entre aspas, a única coisa que eu preciso é ter um controle a mais, ter um cuidado a mais, pensar um pouco melhor, que basicamente não é porque eu tenho diabetes, só por eu ter diabetes que eu vou precisar me alimentar bem, fazer atividade física, enfim, só a medicação que é diferente, mas, por exemplo, todo mundo precisa disso. A pessoa fala pra mim, eu sou saudável. Né? Exato, a pessoa fala eu sou saudável. Tem quanto tempo que você não faz um exame? Há muito tempo, nunca fiz, sabe? Eu já ouvi isso. Eu nunca fiz um exame na vida. Então não tem como você afirmar. Você pode não sentir nada, mas aí que tá o problema. Quando a pessoa sente, às vezes, já não tem mais como voltar atrás. Entendeu? Então é essa parte de alerta que eu quero levar para as pessoas. E o principal, falaram pra mim que, nossa, era complicado, que não dava pra chegar a lugar nenhum. Eu sempre brinco mais uma vez, nunca diga que eu não vou conseguir fazer algo. Legal. Porque eu vou conseguir. Eu gosto de desafio. Então você falou, Renan, você não vai conseguir. Eu ouvi muitas vezes, você tem diabetes, você não vai conseguir treinar musculação. Peraí, vou conseguir. Entrei. Renan, você tem diabetes, vai ser complicado você se tornar um atleta. Hoje eu sou um atleta. Renan, você é cego, você não vai conseguir fazer educação física. Eu fiz educação física. Vai conseguir trabalhar, eu tô trabalhando. Então assim, o ser humano, na realidade, não tem limite. A limitação é uma condição mental que a gente impõe sobre a gente mesmo. Sim. Então se a pessoa fala, eu queria fazer algo, peraí, você queria ou você quer? Se você queria, melhor nem tentar, porque você já se limitou antes de passar pelo processo. Não, eu quero, beleza, você vai passar pelo processo. Quando chegar a dificuldade, independente de como seja, você vai conseguir superar isso, porque você já aceitou que você precisa passar por isso, entendeu? Então é sempre isso que eu levo para as pessoas. Entendi. Não, isso é uma mensagem muito forte, muito bacana. E falando em dificuldades, né, Renan? Sim. Você tem uma deficiência visual. Exato. E essa deficiência visual, ela não foi, né, vamos dizer assim, desde nascença. Você perdeu a visão há cerca de 5 anos, quando a gente estava conversando aqui, né, cara? Sim. E fala um pouco, né, sobre como chegou até esse ponto, né? Qual o motivo? Porque até mesmo eu dei uma informação anterior achando que era ligado a diabetes e você me corrigiu dizendo que você já tinha um problema antes, que tinha essa dificuldade visual e foi perdendo ao longo do tempo. Fala um pouco pra gente sobre isso, Renan. Exato. Assim, já explicando, galera, não tem nada a ver com diabetes, tá? Graças a Deus, meu diabetes sempre foi muito bem controlado. Claro, se você não controlar, tem esse risco sim. Mas quem perde a visão por diabetes, geralmente é glaucoma, retina, algo ligado ao globo ocular. No meu caso, eu nasci com uma atrofia no nervo óptico. Vamos dizer assim, não tem irrigação sanguínea no meu nervo óptico, então foi morrendo parte por parte daquele nervo. Por isso que eu demorei 17 anos para poder perder a visão. Foi exatamente por isso. Então é uma atrofia de nervo óptico. Basicamente, para você enxergar, o nosso olho pega o sinal que está do ambiente, joga para o nervo e o nervo manda para o cérebro. O cérebro responde, isso em milésimos de segundos. No meu caso, essa informação que o olho pega, capta do ambiente, não chega no cérebro. Então não tem como ter esse retorno visual. Então a minha deficiência vem dali. Perdi a visão há 5 anos. No início, ainda as pessoas até me perguntam hoje, Renan, você enxerga algum vulto? Eu falo, graças a Deus não. Pensou? Mas no início era assim, baixa visão. Aí foi questão de um ano, mais ou menos. Até menos que isso, 6 meses, aí eu cheguei a perda total da visão. E como que foi pra você, cara? Eu queria entender um pouco, porque assim, você era um jovem, em plena atividade, né? Você disse até mesmo, sua mãe já frequentava academia quando você passou a frequentar. E logo após ali, 2, 3 anos depois, você acabou tendo esse problema de perder a visão. Como que é para um jovem, uma pessoa assim numa idade tão nova, conseguir superar essa questão da visão? Como é que foi para você, cara? Cara, eu sempre falo que assim, nessa parte, eu posso dizer com sem medo,
eu não tive nenhum pensamento em mim, sabe? De como eu ia me sentir, de como... Porque a partir do momento que o médico falou, Renan, você vai perder a visão, você já tá perdendo a visão, é uma perda lentamente progressiva. Eu virei pra ele e falei, tá bom, mas o que eu preciso fazer? Porque eu não vou parar de treinar, eu não vou parar de estudar, eu quero continuar, eu quero fazer uma faculdade, sabe? Eu quero continuar fazendo minhas coisas. Ele falou, não, você vai batalhar então pra entrar em um processo de reabilitação. Aprender a usar bengala, essas coisas assim. Eu falei, não, tudo bem. Só que aí veio a parte que, pra mim, sobrecarregou bastante. Eu falo que deu um peso nas minhas costas bastante, que eu me sentia culpado por muita coisa, mesmo eu não tendo controle daquilo. Que é a questão da relação com os meus pais. O que mais doía pra mim era ver minha mãe, ver meu pai, eu pegar minha mãe chorando. Eu sabia que ela tava chorando porque ela queria buscar uma explicação, buscar entender o que estava acontecendo comigo. Aquilo dali me despedaçava. Eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Era isso que eu pensava todos os dias. A partir do momento que eu descobri, né, que tem a Fundação Dorina em São Paulo, Fundação Dorina Noil para Cegos. Eu fui até lá, eles me apresentaram a fundação, como que era. Aí a gente começou a fazer um processo ali de entrada na fundação para eu fazer reabilitação. Aí ela falou, você vai ter que vir uma vez por semana. Eu já pensei, né, quarta-feira meu pai vai me trazer. Uma vez por semana meu pai vai ter que deixar de trabalhar, sabe? Sempre o pensamento da minha família. Aí a gente conseguiu entrar lá para fazer a reabilitação. Eu me lembro de uma frase que eu disse, cara, na primeira aula que eu tive de reabilitação. A moça falou assim pra mim, Renan, o que você espera da gente? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia do que vocês podem me ajudar, dos recursos que eu posso ter aqui para eu poder me adaptar, mas eu vou me adaptar e da maneira mais rápida possível, não só por mim, mas por minha família. Aí eu até brinco que na hora ela passou a palavra para um cara que estava do meu lado. Ele, meu nome é Leonardo, eu nasci cego, tenho 37 anos e estou me adaptando ainda. Eu falei, nossa, vai demorar pra caramba, e agora? Só que dali eu já coloquei a cara mesmo, enfrentei, comecei a aprender bem, peguei bem a técnica com a bengala, andar na rua, tudo isso. Sim. Toda essa parte de processo pra mim acabou, não vou dizer fácil, mas acabou sendo mais palpável por eu estar com a mentalidade pronta, sabe, pra eu não ter me derrubado. Tanto é que eles me passaram pra psicóloga, a psicóloga me deu alta no primeiro encontro. Então ela falou assim, cara, você não precisa, pelo contrário, você continuar vindo aqui, eu vou me passar com você, sabe? Porque eu acho também que o esporte me trouxe, primeiramente Deus, depois o esporte, cara, me trouxe bastante essa consciência, sabe? Sim. Essa disciplina, ser disciplinado, porque quanto mais disciplinado você é com relação aos seus treinos, à sua alimentação, você fica mais dedicado às outras áreas da sua vida. Eu valorizo melhor o tempo, eu reconheço melhor, sei lá, as coisas que estão ao meu redor, eu valorizo melhor os meus pais, agradeço melhor a todo mundo, então você fica mais dedicado e mais determinado em todos os aspectos da sua vida. Então basicamente foi esse processo que me levou a chegar até aqui hoje. Cara, impressionante assim, porque é um grau de maturidade para uma pessoa tão jovem como você, cara, numa época tão... Porque essa época da vida é uma época de descobrimento, sim, de uma série de coisas, e você demonstrar essa maturidade, obrigado, valorizando seus pais, cara, é impressionante e é um exemplo que fica para todos. Essa entrevista já fica marcada por isso, pela sua determinação, obrigado, e superação. E, cara, e a partir disso você passou a se dedicar mais ainda ao esporte, né? Você falou assim, eu vou continuar o meu sonho, depois de ter tido contato com a musculação, visto ali os atletas já com físico mais definido, tudo, você também queria alcançar esses objetivos, né? Exato, depois que eu superei essa questão da visão, falei, já me adaptei. Se com dificuldade, por exemplo, quando eu tinha perdido a visão, eu falei pra minha mãe, eu quero continuar treinando, mas assim, não precisa ficar lá comigo na academia. Porque como eu enxergava quando eu comecei a treinar, sim, eu memorizei toda a academia, sabe? Olha, então eu falava pra minha mãe, só me deixa ali na recepção da academia, eu vou entrar e dali eu me viro. E foi isso. Então eu falo, de quando eu comecei a perder a visão até eu ficar cego total, eu não parei de treinar sequer um dia. Olha. Sabe? Então eu continuei. Depois que eu já tinha me adaptado, eu falei, cara, se antes ninguém me segurava, a partir de agora, obrigado, meu Deus, porque vamos pra cima, sabe? A partir dali eu levantei a cabeça ainda mais, tive ainda mais motivos, não só por mim, pra mostrar pra todo mundo que nós somos capazes. Cara, que impressionante. E como que foi esse processo até você começar a se interessar pelo fisiculturismo de fato? Porque aí já se torna um esporte,
com um objetivo, competições, exato, alcançar, né, conseguir ganhar medalhas e participar de diversas competições. Como que foi isso para você, Renan? Quando você começou a se interessar de fato a tornar o fisiculturismo o seu esporte? Então, essa parte assim que eu falo é o mais louco de tudo isso, porque as pessoas falam pra mim, cara, você começou a se interessar pelo fisiculturismo depois de cego. Como assim? Porque é um esporte totalmente visual. Exatamente. E realmente é mesmo. Só que eu falo que eu me apaixonei pelo processo. Nessa parte de diabetes me ajudou também, porque desde cedo eu já tive que ter uma questão de disciplina com alimentação e treinamento de uma certa forma. Então eu apaixonei pelo processo, treinar, me dedicar, fazer dieta, fazer meus aeróbicos, perceber a mudança do meu físico, mesmo não enxergando, eu sentindo, sabe, cada processo. E o fisiculturismo nada mais é que isso, você aproveitar e curtir cada processo, porque o resultado final na realidade, é consequência do seu trabalho. Então, essa foi a minha intenção. Aí um amigo me ajudou, conheci um amigo, José Henrique, de São Caetano do Sul, que também era atleta, e falou, cara, eu não sou um preparador, mas eu conheço o caminho. Já que você quer se testar, saber se você realmente pode competir, tendo diabetes, sendo deficiente visual, eu te estendo a mão, eu te ajudo. Aí ele montou um planejamento de dieta pra mim, foi me passando cada passo a passo. A gente foi percebendo a mudança do físico, e aí eu fui nessa primeira competição, que é o Campeonato Paulista, que acontece em Osasco, na Federação Menor, Federação UABA. E, cara, a partir dali, aí que a gente fala que quando a gente sente o cheirinho de tinta pela primeira vez, já era. Parece que é um vírus que pica você e jamais sai de você. A partir dali eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou batalhar. Era em junho, vou tirar o resto do ano ali, treinando, me alimentando bem, evoluindo meu físico, minha mente. Ano que vem eu volto com 100% de certeza que eu vou brigar pelas cabeças ali do campeonato, sabe? Então em 2022, basicamente, que eu comecei a minha jornada dentro do fisiculturismo de fato, pela federação que eu tô hoje, a NPC norte-americana, pela Muscle Contest International aqui no Brasil. E aí você fez uma primeiro pra sentir isso, isso, né? Pra eu me testar, se eu conseguia realmente passar por um processo de finalização pra competir. E como que foi subir no palco a primeira vez, Renan? Cara, eu falo que dá um frio na barriga gigantesco, porque você tá ali atrás na fila, prestes a subir no palco, passa um filme na sua cabeça, fala, meu Deus, lá atrás olha o que eu passei, olha só o que né, as batalhas que eu enfrentei, mas na hora já veio um sorriso no rosto. Eu falo que por mais que desça uma lágrima ali, na hora que você fica emotivo, veio um sorriso no rosto que fala, eu consegui. Cara, é uma sensação libertadora, porque ali você entende realmente aquilo que eu falei, o ser humano não tem limite, o ser humano nunca diga que você não pode alcançar alguma coisa, fazer algo, por você ter algum tipo de doença, ou por você ter algum tipo de deficiência, você pode sim. E foi essa sensação que eu tive. E você, depois desse resultado, qual que foi o resultado dessa primeira competição? Cara, eu entrei na categoria, não tinha categoria especial, porque era pequena o campeonato. Eu fiquei em terceiro lugar, feliz pra caramba. Legal, a primeira competição já ganhou um pódio, né? Já vim com o troféuzinho pra casa. E aí depois vieram novas competições, até a gente vai chegar a falar do Mr. Olímpia, né? Que sim, é a competição principal e a mais recente que você participou. Exato. Mas como que foram falando sobre todo esse processo, né? A gente sabe que existe mesmo a dificuldade até para um atleta que já tá dentro do esporte, e você com esse agravante da questão da saúde. Como é que foi para você depois desse primeiro passo as outras competições? Então, a partir do momento que eu passei pela primeira, ali eu já sabia, então para ir para a próxima eu preciso começar uma preparação um pouquinho antes do que geralmente as pessoas começam. Porque cada processo, por exemplo, eu tomo insulina, eu preciso da insulina. Exatamente. Então, durante esse processo de preparação, a gente vai abaixando a quantidade de carboidrato. Consequentemente, eu vou ter que tirar minha quantidade de insulina, diminuir. Mas eu não posso, por exemplo, se eu tiver só 3 meses, igual os outros atletas fazem, para se preparar, e eu diminuir drasticamente a insulina, eu não posso subir a minha glicemia. Porque a glicemia alta é um sinal de que meu corpo não está absorvendo a glicose para dentro do músculo, não está conseguindo levar a glicose para o músculo. Consequentemente, se eu tenho uma dificuldade com a absorção de glicose, eu também vou ter uma dificuldade muito maior
com a absorção de outros nutrientes. Então a minha performance vai ser comprometida. Então o resultado final meu ali no palco vai depender muito do meu controle, o controle da minha glicemia durante a preparação. Então a partir dali eu falei, não, eu preciso começar um pouco antes, sentir um pouco melhor, ter o conhecimento de, sei lá, qual carboidrato, balanceia melhor meu controle glicêmico, o que eu preciso fazer, qual a quantidade de insulina que eu preciso tomar. Hoje em dia eu falo, já ficou mais, vamos dizer assim, mais fácil para mim, né? Eu ter esse cálculo mental. Eu começando a preparação, eu vou aplicar ali 1 unidade de insulina a cada 15 gramas de carboidrato que eu estiver comendo. No final dessa preparação, no meio dessa preparação, aliás, vai ser uma unidade de insulina para cada 25 gramas. Então já muda bastante. Na reta final, eu nem vou usar insulina durante o dia. Porque eu vou estar... meu nível de atividade, meu nível de estresse muscular vai estar tão alto que meu músculo vai absorver a glicose que eu estiver ingerindo. Então eu não vou precisar de medicação. Se eu tomar medicação, vai cair drasticamente minha glicemia. Então o próprio exercício, o próprio treinamento em si, já vai dar conta desse controle. Olha só. Então, essas coisas que a gente tem que ir sentindo, um diabético, por exemplo, independente do esporte, Sim. A gente tem que entender o planejamento que a gente tem em cada esporte, o que a gente precisa fazer com relação a controle dietético, de medicação, de exercício, até o sono. Se eu dormir pouco, se eu dormir pouco essa noite, eu vou ter que aumentar 1 ou 2 unidades de insulina por refeição, para que eu consiga manter o meu controle. Então, todas essas coisas, cara, é detalhe. E são detalhes que a gente só aprende na prática. Não tem um lugar assim, Renan, então eu sou diabético, quero ser fisiculturista. Me passa um site onde você aprendeu tudo isso. Cara, desculpa, não vai ter. Entendi. Sabe? Então é totalmente prático. E você é formado em educação física, né, Renan? Você falou que se formou no ano passado, é isso? Isso, sim. Sou formado em educação física, me formei na ESEF em Jundiaí. E atualmente estou fazendo pós-graduação na FMU, que logicamente que o tema, né, da minha pós-graduação, a escolha da minha pós-graduação, na realidade, foi pensando justamente no esporte e na minha saúde, que é a medicina do esporte. Entendi, cara. E como que foi esse processo? O que te ajudou quando você iniciou na carreira no estudo da educação física? O que te ajudou a melhorar a sua performance, a entender melhor o seu corpo? Esse processo quando você está numa universidade voltada à educação física? Então, porque assim, anterior à faculdade, eu tinha bastante a prática. Tá. Mas assim, na realidade o conhecimento ele não é só prático. É a junção de teoria e prática. Eu tinha a prática, eu sabia que a minha prática dava aquele determinado resultado. Mas por que fazendo aquilo dali eu chegava naquele resultado? Sim. Eu precisava da teoria. Então abriu a minha mente, trouxe conhecimento para eu entender ainda mais meu corpo, entender ainda mais como eu podia adaptar as coisas. Beleza, tem uma tal matéria ali, tem uma tal, sei lá, técnica de treinamento que pra mim não dá certo. Mas por que não tá dando certo? Sabe, esse olhar assim, de adaptar as coisas, de adaptar o conhecimento, a junção de conhecimento junto com a prática, para poder passar isso, não só para mim, mas hoje, por exemplo, como eu já estou trabalhando na área, para os outros alunos, porque a gente brinca que o esporte, o alto rendimento, no caso do fisiculturismo, é a Fórmula 1 da musculação. Primeiro a gente testa em nós atletas, para depois aplicar no público comum. Então tudo que eu consigo aplicar no público comum hoje em dia, nos meus alunos de personal, por exemplo, é tudo aquilo que em mim funciona e eu sei adaptar para eles. Olha que interessante, cara. Então tem todo, né? Tudo Sim. Isso tem um equilíbrio da ação, da teoria, né? Da prática. Com certeza. E quando você já tinha participado, né, de umas competições um pouco mais populares, né, como o Arnold também, Sim. Correto? Sim. E como que é a competição do Arnold Schwarzenegger, né, que é o Arnold Classic, se eu não me engano? Cara, primeiramente é um sonho estar competindo ali, porque foi meu primeiro campeonato grande, essa primeira feira de suplementação que eu pude ir. Então primeiro que já fica no nível de adrenalina. O Hélio que me propôs, cara, eu saí de uma competição, como eu falei pra você, né? O Henrique, esse amigo que eu falei pra você, o José Henrique, Sim. me preparou pra poder ir no Muscle Conduct de Campinas. No final da preparação, ele teve uns problemas pessoais, precisou resolver de família. Tá. Ele foi me dando um suporte, entrou em contato com o Hélio, falou pro Hélio assumir a minha finalização. Aí o Hélio assumiu, a gente foi junto pra Campinas. Aí eu competi, fui campeão na categoria especial, Legal. top 3 na categoria Open. E aí ele falou, cara,
daqui 4 semanas a gente tem o Arnold. Você já tá com o físico pronto, a gente só precisa de alguns detalhes. Vamos pro Arnold, eu já na hora já bate o frio na barriga, mas eu só falei, vamos. Falei, vamos, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou pro Arnold, como assim? Aí a gente fez essa preparação, continuou a preparação ali pra ir pro Arnold. 4 semanas depois, eu fui, entrei na categoria especial ali, teve confronto e tudo mais, participando do confronto. Fui campeão, trouxe pra gente uma notoriedade boa, visibilidade boa. E cara, pra mim foi uma realização de um sonho, tá podendo competir ali, como eu falei. E a partir dali a gente veio galgando nosso espaço. 3 semanas depois do Arnold, a gente continuou em preparação. Foi uma segunda em São Paulo, onde eu falei pra você que não tinha categoria especial. Sim. Eu fui na Open, foi a primeira vez que um atleta da categoria especial compete na categoria Open aberta, é campeão e vai pro overall. Que legal, cara. Depois dali a gente continuou a preparação, mais 3 semanas. A gente foi pra Santa Catarina, Balneário Camboriú. Foi o Eduardo Correia Classic, o campeonato de um atleta, né? Um dos maiores atletas do Brasil, o maior atleta do Brasil até o momento. Fui lá para aquela competição, a partir dali começou a vir as oportunidades. Que a gente chegou, proposta de patrocínio e tudo mais. A gente viajou depois em julho, isso foi em mês de maio. Em julho a gente viajou para o Rio de Janeiro para competir. Um outro campeonato muito grande também foi o Rio de Janeiro Expo Super Show. E a partir dali eu ganhei minha categoria, a especial, e ganhei a Open também. E ali veio a proposta do patrocínio, anúncio da Integral Médica. Foi onde, graças a Deus, as coisas começaram a fluir pra gente. Onde a gente começou a chegar em lugares que a gente nem sonhava em chegar, sabe? Então, primeiro atleta com deficiência a ser patrocinado pela maior empresa da América Latina. Agora se tornando a maior do mundo. Então, cara, são coisas que... Médica. A Integral Médica, isso. Como eu falei, Integral Médica... Tem também a linha Darkness, que é uma linha da Integral Médica. Eu faço parte da linha Darkness, que é a linha de bodybuilder. Então foi onde a partir dali a gente começou um trabalho juntos, através do apoio da Integral Médica, todo o patrocínio ali. A gente foi galgando nosso espaço ali para poder chegar onde a gente chegou, que é o Mr. Olímpia. Muito legal, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, deixar o nosso querido Renan tomar um golinho d'água aqui, né? A gente vai falando, ar-condicionado, seca a garganta, né, Renan? Sim. Então, para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, esse é o programa Sala de Entrevistas aqui na Louveira FM, trazendo personalidades, a gente bate um papo sobre diversos temas. A gente traz pessoas aqui ligadas a instituições da cidade, autoridades. Já trouxemos nutricionistas para falar de nutrição. Hoje a gente está trazendo o Renan para falar um pouco sobre esporte, fisiculturismo, essa superação de desafios. E você acompanha tanto aqui agora, nas nossas lives do Instagram e no Facebook, quanto a entrevista vai estar disponível no nosso YouTube, youtube.com/louveirafm, e também você ouve online no nosso site www.louveirafm.com.br e no 105,9 FM para quem está acompanhando aqui na cidade de Louveira. E agora vamos falar um pouquinho, né, desse processo da chegada do Hélio, do Dr. Fernando, claro. Falar um pouco sobre o trabalho deles e também sobre esses patrocínios até você conseguir, né, disputar pela segunda vez o Mr. Olímpia. Renan, como é que foi esse acompanhamento com o Dr. Fernando e com o Hélio para você? Então, primeiramente, como eu falei, o Hélio eu conheci ele em Campinas, né? Quando eu fui no campeonato. Na realidade, foi nessa outra federação. Ele levou atletas também dele. Inclusive, eu fiquei em terceiro lugar nessa primeira competição em Osasco. Só que assim, os dois caras na minha frente eram atletas dele, sabe? Então, olha só. A partir dali chegou o cara... O time dele levou o pódio, né? Levou o pódio. Ele sempre foi assim, chegar nos campeonatos e levar a maioria dos pódios. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, você precisa ir pra Muscle Contest, precisa ali, você vai mudar a sua vida, vai construir uma história dentro do esporte, você tem potencial pra isso. Aí foi indo, fizemos toda essa caminhada e tudo mais. Aí veio a questão do Dr. Fernando, né, que a gente se conheceu. Porque assim, aí depois de julho, como eu falei do ano passado, depois do Rio de Janeiro, a gente começou a montar uma estratégia pra ir pro Mr. Olímpia no final do ano passado. Mas aí veio uma grande surpresa, eu falo que na vida é sempre feito... Não, pra você, cara... Né, a sua superação tá Sim. equiparada às dificuldades que aparecem, né? Cara, e daí comecei a passar muito mal, enfim. Até eu chegar na Santa Casa de Louveira, fazer alguns exames. E, cara, tava numa situação muito preocupante, onde os médicos falaram, meu, precisa ir pra UTI urgente, seu caso é grave. E dali a gente começou. Entrei num quadro ali que eles chamam de acidose metabólica. Pra quem não entende esse nome, é
nosso sangue fica tão ácido que nosso corpo começa a falhar. A gente começa a morrer. O sangue intoxica o corpo, Intoxica né? o corpo, vai parando todos os sistemas, todos os órgãos. E a partir dali eu comecei... E afeta principalmente os rins porque faz a filtragem do sangue, Exatamente, exatamente. A preocupação era porque os médicos achavam que meus rins tinham parado, os dois. Sim. E ali, cara, o Hélio muito preocupado, meus pais principalmente muito preocupados, entrou em contato com o Hélio. O Hélio veio loucamente aqui pra Louveira pra conversar com meus pais. Na hora ele ligou pro doutor Fernando, que tava em Campinas. Meu, doutor Fernando tava saindo de uma cirurgia, explicou o meu caso, ele já me conhecia, né? A gente ainda não tinha tido nenhum contato. Ele saiu de uma cirurgia, veio diretamente pra Louveira, chegou aqui e conhecia um médico que tava... Já tava te atendendo E antes. tava me atendendo na UTI, exato. Era um amigo dele, ainda bem, graças a Deus. Ele conseguiu entrar pra me ver. Primeira coisa que ele me falou, cara, quero que você saiba, sou seu fã. Falei, não, primeiro que eu que sou seu fã, né? Ele falou, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não importa o que eles te disseram, cara, mas assim, você é um atleta. Organismo de atleta é diferente de uma pessoa comum. Então seus marcadores vão estar mais altos, é normal. Mas não importa o tempo que você vai ficar aqui. Você vai superar, você vai melhorar. E aí ele falou, cara, eu tô te esperando e eu vou estar te esperando lá fora pra gente fazer um treino. Olha que legal. Aí ele foi, conversou com os médicos da UTI. Aí o médico falou pra ele, cara, os 2 rins dele não estão funcionando. Ele falou assim, calma. Dá determinado antibiótico pra ele, falou o nome. E espera 5 dias, depois você me fala. Aí depois de 5 dias o quadro foi melhorando. Enfim, resumindo, graças a Deus eu saí da UTI. No outro dia eu fui pra casa, tive alta. E o doutor Fernando foi me ver junto com o Hélio. Ele falou pra mim, Renan, eu quero que você volte pra academia no outro dia, cara. Vai amanhã pra academia. Aí viu meus exames e tudo mais, montou um protocolozinho de dieta pra mim e falou, ó, não importa como você vai chegar, mas você vai pro Mister Olímpia, vai mostrar pra todo mundo mais uma vez que é possível. Nada te parou, não vai ser isso que vai te parar mais uma vez, só te vai dar mais resiliência pra continuar essa trajetória dentro do esporte. E ali a gente foi pra Las Vegas 20 dias depois de eu ter tido alta da UTI. Cheguei longe do meu 100%, é claro, mas um físico totalmente apresentável. A gente brinca, não passei vergonha. E foi sua primeira competição internacional? Minha primeira competição. Tá. Aí dali acabou a competição, tudo mais muito feliz, né, por ter superado mais essa, mas voltou aquele desejo, cara. Ano que vem a gente vai buscar o tratamento, né, da bexiga neurogênica. Sim. Já a gente fala um pouco mais também sobre o que é. E vamos se preparar, se Deus quiser, ano que vem a gente vai voltar e vai trazer você no seu 100%. Olha só, cara. E aí você já estava começando a ter esses patrocínios que você estava dizendo para nós, que é a Integral Médica com a linha Darkness, que ela é voltada para atletas de alta performance, né, para o fisiculturismo. E aí você também, junto com ela, você teve a Laganesha, né, que é a empresa também que produz pasta de amendoim, doces proteicos, eu acho que fala. Eu sou leigo em relação a isso, né? Então falando mais, se você quiser explicar melhor como é que funciona a Laganesha também. Claro, ó, os patrocinadores, igual você falou, a Darkness, a Laganesha, pasta de amendoim. Temos também um lançamento novo, que é o Alfajor, é o Alfajor da Laganesha, proteico, 0 açúcar, integral. Então assim, ao invés de você comer um doce, antigamente a gente não tinha nenhum doce voltado, fala, poxa, pra você comer sem ficar com a consciência pesada. Hoje nós temos, então, líder do mercado, Laganesha. Então tem também a Mutretos, é a linha de roupa, marca de roupa que me patrocina. Então atualmente os principais são esses patrocinadores: Darkness, Laganesha e Mutretos. E como que foi o contato com eles? Foram através dessas competições que eles passaram a entrar em contato e oferecer o patrocínio? Então, primeiro que entrou em contato comigo foi da Darkness, né, da Integral Médica. Entraram em contato comigo, fizeram uma proposta, a gente marcou uma reunião, a gente foi conversar e eles falaram, cara, a gente viu o seu trabalho, a gente gosta do seu trabalho, apoia o seu trabalho, e você tem um sonho de se tornar um atleta e, sei lá, mostrar seu trabalho, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e a gente está disposto a buscar esse sonho com vocês. Então, a partir dali, a gente começou essa parceria aí, eles abraçaram o meu sonho, o sonho do meu treinador, que é o Hélio, e a gente tá junto hoje, patrocinado pela mesma empresa. Que legal, cara, isso é muito bacana. E em relação a esse patrocínio, eles ajudaram você na questão das viagens, nas passagens, etc?
ou você tinha algum tipo de vaquinha, um outro tipo de atividade que ajudou você a bancar isso aí? Cara, eu não gastei absolutamente nada assim do meu bolso. Tá. Tudo foi incluso por eles, toda a viagem. Eu tenho um salário mensal, eu tenho uma cota de suplementos mensal, e viagem, estadia, inscrição de campeonato, dinheiro para manter a alimentação lá durante os dias que eu fiquei. Tudo é sempre por eles. Ah, entendi. Então vamos falar agora, né, dessa competição que você participou, desse segundo Mr. Olímpia que você participa, né? Dessa vez, o primeiro foi em Las Vegas, né? E esse novo agora foi em Orlando, correto? Isso. E cara, eu tava acompanhando ali pelos seus stories já, pelos seus vídeos. Você teve uma série de desafios, além da própria competição, das limitações, que não são limitações, mas esses obstáculos que você teve na sua vida e carreira pela questão da visão, da bexiga neurogênica, da diabetes. Você teve que bater peso. Conta pra gente como é que foi essa chegada ao Mr. Olímpia de Orlando e esses desafios até você conseguir lá fazer a pesagem oficial. E depois a gente fala um pouco mais da competição e do seu prêmio. Tá. Cara, então assim, primeiro que a gente já tava com um frio na barriga gigantesco e a gente precisou ir antes, né? Eu e minha mãe foi antes. O Hélio só ia poder viajar na segunda-feira de manhã, porque no mesmo final de semana ele tinha uma competição que era o Mr. Olímpia Amador Brasil aqui, o Olímpia Brasil. Então ele tinha alguns atletas aqui que ele precisava acompanhar, tudo mais. E eu precisava estar lá para pesagem na segunda-feira. Então a gente montou o protocolo, tudo certo, viajei com a minha mãe, chegamos lá no sábado. Aí ele me passou para mim toda a preparação para eu ir para pesagem, né? Ele, a sua pesagem vai ser 9 horas da manhã, tudo mais. Eu falei, beleza, então a última refeição minha foi no domingo, 9 horas da noite. Ali eu já cortei água também, para ficar um tempo maior sem água. E com o estômago, intestino vazio, para poder pesar, bater o peso de fato, né? Sim. Porque, só que assim, na segunda-feira acordando, eu já tava naquela preocupação, como eu falei pra você, de não bater o peso, porque o voo acaba retendo um pouco de líquido. Então eu falei, é 7 horas da manhã, eu vou pra academia do hotel, coloquei moletom, calça, fiz um pouco de esteira, transpirei bastante, falei, pronto, agora eu vou pra pesagem. Aí, 9h30 da manhã a gente foi pra pesagem, chegamos lá, a gente chegou lá, não tinha ninguém, já começou aquele frio na barriga de novo. Você falou que teve uma discrepância do horário ali, né? Exato. Não tinha ninguém, cara. Aí, na hora o Alexandre também, Alexandre, se estiver acompanhando, abraço, irmão, da Integral Médica, tava ali assessorando a gente, eu, minha mãe, ele falou, pera aí, Renan, vou descobrir o que tá acontecendo. Desceu, fui no carro, foi lá, conversou, ele chegou, cara, essa pesagem vai ser 4 horas da tarde. Aí eu já tava em jejum em 12 horas, cara, e agora? E pra falar com o Hélio tá dentro do avião, como é que eu vou fazer? Aí na hora a gente mandou mensagem pro Rude Boy, um outro atleta da Darkness. Ele falou, Renan, você precisa se pesar. Se você já tiver com o peso batido, eu vou calcular o quanto de comida você tem que comer ali e o quanto de água você tem que beber, pelo menos pra você não definhar muito, né? Não perder muita massa muscular e não dar tempo de você encher pra competir. Não conseguir chegar no seu máximo. E pra achar a balança? Aqui no Brasil, cara, qualquer farmácia você acha uma balança. Lá em Orlando a gente não achava uma balança. Nossa. Aí a gente foi na casa de um outro atleta do nosso time. Era meia hora de distância. Nessa meia hora a gente chegou lá, eu me pesei, isso já era 12h30, cara. 1,8 kg acima. Eu falei, nossa, e agora? Eu tenho que tirar esse peso. Voltamos pra casa, estamos voltando pro hotel. Mais meia hora. Nessas meia hora eu falei, vou mandar mensagem pro Dr. Fernando. Ele já chegou. Mandei mensagem pra ele, expliquei, ele falou pra mim, irmão, você tem 2 opções. A primeira, se tiver sauna no hotel, fica na sauna sentadinho lá, transpirando o máximo possível, que você vai conseguir bater o peso. Se não tiver sauna, coloca a calça moletom, blusa, 2 calças, 2 blusas se precisar. Tá sol pra caramba, vai pra rua e vai suar, né? Cara. Aí cheguei lá, não tinha sauna, peguei minha calça, moletom, minha jaqueta. E a preocupação, como eu sou diabético, galera, minha glicemia já tava no limite, Exatamente. assim. Quase pra uma hipoglicemia. Eu não podia comer, senão eu não ia bater o peso. E se caísse a glicemia, eu ia ter que comer. E eu falei, e agora? Aí eu fui caminhando na rua, começou a dar aquela vertigem, né? Caminhamos 1h15 mais ou menos, eu e minha mãe. Minha mãe também guerreira, um abraço, mãe, Maria das Graças. Me acompanhou ali, toda a adrenalina, todo o filme junto comigo. Nossa. Depois a gente voltou pro hotel, que já não tava mais conseguindo caminhar, já tava no meu limite. Tomei banho, aproveitei para descansar um pouco, era 2 horas, 2:50, levantei e fomos pra pesagem.
O que ajudou, tinha uma fila gigantesca de atletas se pesando. Então eu falei, opa, é uma chance de eu transpirar um pouco mais, né? Sim. Fiquei transpirando, foi indo. Sem tomar água nem nada, sem comer. Fui me pesar, já era 4h30 da tarde. Subi na balança, graças a Deus, bati o peso. Aí foi onde eu voltei pro hotel e fiz aquele vídeo que postei no Instagram. Galera, aconteceu isso, aquilo, mas ó, só de eu ter conseguido bater esse peso, independente do resultado que eu tiver na competição quarta-feira, eu já sou um vencedor, pelo que eu consegui superar aqui agora. Então, comecei a comer 5 horas da tarde, aí começa mais um desafio. Porque, poxa, fiquei 20 horas em jejum. Só que eu tinha 6 refeições de 200 gramas de arroz para fazer até 10 horas da noite. E tinha também 6 litros de água até 10 horas da noite. Então era só 5 horas para fazer tudo isso. E a competição era no dia seguinte, então? Não, na realidade, o Olímpia... Fica à vontade aí, para você que está acompanhando aqui, programa ao vivo pela Louveira FM, a gente está escutando a história do Renan Henrique, atleta, fisiculturista, personal trainer formado em educação física e também diabético e com problema de visão, né? Ele não tem mais a visão. Ele está contando aqui pra gente a sua história aqui na Louveira FM e a gente está aqui muito interessado em continuar sabendo um pouco mais como que foi a fase da competição. Então, você pesou num dia e estava explicando como é que era a sequência. Exato, depois disso. A pesagem de todos os atletas, categoria masculina e feminina, na segunda-feira. Como o Olímpia é bem espaçado, é a semana toda de evento, na terça-feira são as categorias femininas, e na quarta-feira as masculinas. Foi o que me deu vantagem, porque se fosse na terça-feira, cara, eu não ia ter tempo suficiente de puxar o glicogênio muscular pro meu músculo. Eu não ia conseguir encher a musculatura o suficiente. Então eu ia subir flat, que a gente chama, né? Murcho. Sim. Então eu tive um espaço bom para poder recuperar ali, encher o físico. Aí eu cheguei na quarta-feira, foi onde o Hélio falou pra mim, cara, independente do resultado, quero que você saiba que há um ano atrás você tava na UTI, você perdeu todo o físico que você tinha construído. Em um ano, literalmente, hoje você tá no melhor físico da sua vida. Então curte o processo. E outra, representa seu país, a empresa, a marca que te tá patrocinando, seus amigos, familiares, curte o processo. Foi aí que a gente subiu no palco e aconteceu tudo o que aconteceu, graças a Deus. E aí você foi primeiro na categoria amador até 65 quilos, é isso? Isso, a Open Bodybuilder até 65 quilos. E aí você foi campeão dessa categoria. Isso, a minha categoria, exatamente, fui campeão. E a partir dela você teve a oportunidade de participar de uma outra categoria que se chama Overall, né? Que é todos, que são todos os campeões, né? Todos que ganharam o primeiro lugar das outras categorias. Isso, aí o Hélio olhou pra mim e falou assim, cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você. A boa que você foi campeão. E a ruim? A ruim que é um desafio muito grande, mas é boa também ao mesmo tempo, né? Claro. Você vai disputar contra os caras da super pesada, né? Foi onde, a gente fez ali aquele confronto, que foi uma experiência surreal também. Foi onde eu falei que pra gente foi um choque muito grande, que eu falei, eu tô em território americano, ninguém aqui me conhece, né? Sim. No Brasil é diferente, todo mundo conhece, meus familiares, tá todo mundo gritando ali, meus amigos. Apoiando, né? Meus patrocinadores, tá todo mundo na torcida. Cara, quando eu pisei no palco, comecei a andar pra fazer minha apresentação individual, um monte de americano começou a gritar, Renan Henrique, Renan, Brasil. Legal, cara. Falei, cara, que surreal. Tanto é que no vídeo, eu tô, tipo, com um sorriso no rosto, extremamente feliz. As pessoas falaram, caramba, você tava posando com muita felicidade. Eu falei, realmente tava feliz. Com aquela surpresa ali, né? Foi uma sensação de coração surreal, cara. Sem ter nem palavras pra expressar. Que maravilha. Sua medalha tá aqui, a gente tá exibindo ela no nosso vídeo, né? Ela Sim. tá posicionada aqui na frente. Então, para você que tá acompanhando a gente por imagens, você pode ver aqui a medalha do Renan, do Mr. Olímpia, primeiro lugar na categoria de até 65 quilos amador. É um marco histórico, né, Renan? Sim. Tanto para você quanto para o esporte brasileiro e para aqueles também que têm deficiência, têm algum problema e vê através de você que é possível alcançar grandes objetivos. Sim. E assim, foi exatamente depois que a gente tava conversando. Falou, cara, eu participei de uma entrevista, né, pro canal Horsepower Pro. Legal, Horsepower, que eles já Isso, estavam, né? Eles já acompanhavam a sua carreira ali, exatamente, né? Cara, desde o início, o Hugo, né, do Horsepower, ele foi o primeiro que me apresentou. Falou assim, galera, esse aqui é o Renan, na competição que eu fui lá em Campinas. E poder estar ali com ele, dividir aquele momento ali, cara, é surreal. Ele falou pra mim, irmão,
Você foi o primeiro atleta com deficiência visual a ganhar a categoria normal da Open, né? Da Amadora, Mr. Olímpia, maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Exatamente. Não só o primeiro do Brasil, mas é o primeiro do mundo. Você tem noção disso tudo? E aí é o que eu falo. Graças a Deus eu fui o primeiro, mas pra mostrar que é possível. Então depois de mim que venham outros. Poxa, isso aí é inspirador ter você aqui com a gente hoje, escutar todas essas histórias. É algo assim fantástico para nós, para mim está sendo uma lição de vida também. Quero deixar aqui meus parabéns para você, para os seus pais, Sr. Givanildo, né? Gilvani, desculpa, Sr. Gilvani e a Dona Maria das Graças também, que estão aqui na sintonia com a gente. Ela já deixou uma mensagem para você, dizendo que você é a razão de viver dela. Então é muito bonito a família tá ao lado, entender que você tem um sonho, você buscar esses objetivos. E fala pra gente agora do futuro, Renan. Como que é o futuro do Renan daqui pra frente, a partir desse Mr. Olímpia, com esses patrocínios da Integral Médica, da linha Darkness, da Laganesha, que também faz os alimentos, da Mutreta, né? Mutretas, isso, que é a sua marca de roupa. Fala do seu futuro pra gente, Renan. Cara, então, depois do campeonato, né, a gente tira aquela folguinha, o Hélio falou, cara, quero que você fique 10 dias tranquilo, se alimentando bem, descansando, dá descanso pra sua musculatura e fazendo meus exames, tudo certinho, para deixar tudo equilibrado e começar um período de off-season, que é onde a gente sobe as calorias para adicionar mais maturidade muscular, densidade muscular, ganhar um pouco mais de volume, melhorar o físico, para depois entrar no próximo desafio. Qual é o próximo desafio? O próximo desafio a gente ainda não escolheu alguma competição, mas a gente já pode adiantar. Se Deus quiser, ano que vem estaremos em Las Vegas. Esse ano foi Orlando. Se Deus quiser, em Las Vegas estaremos ano que vem no Mr. Olímpia de novo, para brigar mais uma vez. E mais anterior a isso, a gente vai se preparar, fazer esse off, depois entrar na preparação, para subir aqui no Brasil, poder qualificar, poder representar mais uma vez meus patrocinadores, todas as marcas que me patrocinam, meus amigos, meus familiares, mãe, pai, minha irmã, todos eles, minha namorada que tá sempre me apoiando. Muito obrigado por tudo. E vamos nessa, quero deixar uma mensagem para vocês. Como eu falei lá atrás, nunca diga que você não é capaz de alcançar os seus objetivos. Você pode, você consegue sim. Basta você batalhar, persistir, e aí a conquista você consegue alcançar. Cara, que bacana essa mensagem, vai ficar gravado aqui para sempre na Louveira FM. E também, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, você, não sei se você já tem, você tá com tempo, você é um personal trainer também, né, Renan? Isso, trabalho também de personal, dando consultoria, sempre porque eu falo que na realidade eu gosto desse trabalho porque a gente aprende bastante e é gratificante também você poder, que eu falo, é muito bom a gente estar feliz, mas poder proporcionar felicidade pro outro não tem preço, sabe? Então, você, sei lá, a pessoa quer emagrecer, você conseguir a pessoa chegar no objetivo dela, você ouviu, muito obrigado, você me ajudou a chegar no meu objetivo, isso é gratificante. E enriquece não só eu como profissional, mas traz um valor muito grande para mim também como ser humano, é um valor muito grande. Cara, que bacana. Então, através das suas redes sociais, para entrar em contato com você, isso, para entrar em contato comigo, chama no inbox, lá no Instagram, mensagem direta, Renan_Henrique_13, estamos ali todos os dias, posto minha rotina, meu trabalho, aquela dosezinha extra de motivação que todo mundo precisa também todos os dias, estamos ali sempre fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Cara, que bacana, desde já quero agradecer novamente aqui a sua presença, a todos que estiveram ligados aqui com a gente na Louveira FM. A gente está caminhando para o encerramento dessa entrevista. Eu acho que até o tempo acaba sendo limitado de tanto assunto que a gente tem para abordar, mas acho que de uma maneira geral a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo e deixar aqui o contato também, né, para você que está vendo por imagens aqui pela Louveira FM, os produtos da linha de patrocínio do Renan, né? A gente tem um Whey 100% aqui, que é da Integral Médica, um dos melhores, né, no mercado hoje, que ajuda você a manter aí as proteínas do seu corpo, né, para fazer o suplemento proteico para suas atividades físicas, para você que quer consumir aquela comida um pouco mais doce, né, que todo mundo acha que o bodybuilder, o atleta acaba se limitando, né, no açúcar e tudo mais. A linha Laganesha aí
com alfajores, pastas de amendoim, brigadeiro, então, e a linha Darkness da Integral Médica para atletas já de fisiculturismo e que estão buscando aí uma melhor performance física. Você está acompanhando na tela da Louveira FM, aqui na transmissão, através das nossas redes sociais, desses patrocinadores que ajudam o Renan a manter o seu shape, né, Renan? O famoso shape. E ó, André, aproveitando o gancho, já deixar pra galera aí, ó, faz o seguinte, todos esses produtos, como o André falou, estamos aqui, o Whey 100% da Integral Médica, o Whey mais vendido do Brasil, o Évora, pretende mais tradicional do mercado, aí, mais tradicional do Brasil, linha Darkness. Temos produtos da Laganesha, pasta de amendoim, como eu falei. Você que quer comer um doce, é difícil, cara, tá ali pra você, o alfajor também, e ó, uma surpresa aqui pra vocês. Oba. Independente de onde vocês estiverem acompanhando, se é pela live do Instagram, se vai ser pelo YouTube depois, cara, deixa nos comentários lá. Primeiro, segue a Rádio Louveira, logicamente. Obrigado. E marca a hashtag lá, Rádio Louveira FM, e marca também a hashtag com o nome do programa. Fala qual que é mesmo, André? Sala de Entrevistas. Então, ó, 2 hashtags, Rádio Louveira e hashtag Sala de Entrevistas. Depois, toda a produção aqui vai estar selecionando ali nos comentários, vai fazer um sorteio, depois a gente vai anunciar para vocês quem é o ganhador desses produtos, beleza? Surpresa exclusiva nessa live aqui junto com o Renan, então deixa lá marcado, hashtag Rádio Louveira e também a hashtag do programa Sala de Entrevistas, que a gente vai selecionar uma pessoa para receber aí os produtos dos patrocinadores do Renan nesse sorteio exclusivo que a gente está lançando aqui. Renan, cara, obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui na Louveira FM. E você pode ter certeza que você vai voltar aqui, que a gente vai continuar acompanhando e divulgando a sua trajetória. E a gente vai apoiar você nessas próximas competições. Vamos falar sobre elas e vamos continuar falando aí do esporte como um meio de transformação de vida. Sim, cara, de coração eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. E muito obrigado por todo o apoio, viu? Só isso, se quiser deixar um abraço aí para todo mundo que tá te acompanhando, o pessoal aí da Integral Médica, o Dr. Fernando, o Hélio, mesmo que se eles não estiverem agora ao vivo, eles vão ver com certeza tudo isso. Pode deixar aí seus agradecimentos. Com certeza, sem citar muitos nomes, para não esquecer de todo mundo, porque graças a Deus, nesse processo, dessa jornada, trajetória, muitos anjos Deus colocaram na minha vida aí, então... Todo o time Darkness, Integral Médica, muito obrigado por todo o apoio. Todo o time Mutretos, time Laganesha, meu médico, Dr. Fernando, meu treinador, Hélio Henrique, toda a minha família, como eu falei. Maria das Graças Evangelista, minha mãe, Gilvânia Tunes, meu pai, Gabriela Azevedo, minha irmã, Sabrina Soares, minha namorada. Um abraço, um beijo. Meus amigos de escola, todo mundo. Cara, saudade de todos vocês. Fico feliz de saber que vocês estão num bom lugar, trabalhando, conquistando seus objetivos. E ó, tô de olho em cada um de vocês. Quando vocês deixarem de conquistar o sonho de vocês, vou dar um tapa na orelha e vou estar sempre ali lembrando vocês de que é possível. É isso aí. E esse foi o programa Sala de Entrevistas. E nós recebemos aqui nesse programa espetacular o Renan Henrique para poder falar um pouco do seu trabalho como atleta, fisiculturista, personal trainer, formado em educação física e hoje é um expoente mundial da cidade de Louveira para o mundo, que mostrou através do esporte a superação aí, o primeiro atleta com deficiência visual a ganhar uma medalha no Mr. Olímpia na categoria amadora até 65 quilos, e a partir de agora os voos serão cada vez maiores porque ele já é do mundo. O Renan tem demonstrado isso e a gente fica muito feliz em poder contar essa história aqui na Louveira FM através do Sala de Entrevistas, e você pode acompanhar essa entrevista depois nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e Instagram, e você pode curtir as redes sociais da Louveira FM para ficar sabendo de tudo e acompanhar os próximos passos aqui da emissora. E nós vamos trazer o Renan com certeza numa nova oportunidade para falar mais ainda sobre esse trabalho que ele vem desenvolvendo. Renan, novamente muito obrigado pela sua presença e conte com a Louveira FM a partir de agora para divulgar e falar mais do seu trabalho. Gratidão, André.
Muito obrigado a você que esteve junto conosco nessa manhã. Esse foi o programa Sala de Entrevistas e voltamos na próxima semana com muito mais informações, convidados interessantes, notícias que são importantes para você e trazendo sempre aquela pitada de informação com entretenimento que só a Louveira FM traz para você. Louveira FM, a rádio da cidade. Eu agradeço a todos que estiveram conosco e até a próxima! Termina aqui o melhor programa de entrevistas do rádio. Sala de Entrevistas. De volta a qualquer momento na programação.